Então, vamos aqui para a questão número 1, que é a questão do José Luiz. Está falando que ele ajuizou reclamação trabalhista em face de lojas internacionais, pleiteando verbas rescisórias e horas extras. Verbas decorrentes da resolução do contrato de trabalho, né? No dia da audiência, apesar de regularmente notificado, José Luiz não compareceu. Seu advogado presente requereu a dispensa de custas pela gratuidade da justiça, o que foi deferido pelo juiz, com a concordância do réu e do respectivo advogado também presentes na audiência. Então, resumindo, ele tinha lá a audiência para ele participar, ele foi notificado e faltou. O processo foi arquivado. Depois ele entrou de novo com o mesmo processo contra a mesma empresa, então uma ação idêntica, foi ajuizado um mês após o fato e de novo ele não foi. Sendo que dessa vez, 1 hora depois da audiência, ele compareceu à sala de audiência e disse para o juiz que dormiu demais, perdendo a hora, e por isso ele se atrasou e não chegou no horário. Gente, basicamente ele faltou 2 vezes seguidas à audiência inaugural, tá? Foi juntada a certidão do fato ao processo, no qual novamente foi acolhido o seu requerimento de gratuidade da justiça. Então, faltou 2 vezes na audiência. Vocês precisam lembrar que a audiência, né, ela é una, então ela é uma só. Só que tem juízes que fracionam a audiência, então eles fazem ali um dia a conciliação, aí quando ele não consegue, ele não vai, eu não vou conseguir fazer tudo num dia só, então ele divide assim, ó, conciliação, aí adia para fazer a instrução num outro dia, e depois faz a audiência de julgamento. O que eu tô te falando aqui é que eu já deixei aqui certinho para vocês, gente, é que esse reclamante, ele faltou 2 vezes seguidas na audiência inaugural. Então, aqui, ó, conciliação, então, aqui vamos colocar assim, ó, instrução e julgamento. Geralmente é tudo num dia só, mas às vezes o juiz não consegue fazer tudo num dia só, então ele fraciona. Se o reclamante estava intimado para comparecer à audiência inicial e ele faltou aqui, o processo vai ser arquivado, né? O reclamante ficou ausente, o processo é arquivado. O que o exercício está dizendo? Que ele entrou de novo com o mesmo processo e faltou de novo. Quando ele se ausenta 2 vezes seguidas na audiência inaugural, que aqui no caso seria na audiência de conciliação, na verdade o exercício nem está dizendo se a audiência foi fracionada ou não, né? Ele só diz que o reclamante faltou. A consequência, a penalidade dele, vai ser a penalidade de perempção. Então, o que eu quero que você lembre aqui? Perempção é uma preliminar de mérito prevista lá no artigo 337 do CPC. Quando você for estudar para a segunda fase, se cair um exercício ou alguma coisa nesse sentido, o reclamante faltou 2 vezes e você está pela reclamada, você vai alegar perempção e vai pedir a extinção do processo sem resolução do mérito. A perempção, existem 2 hipóteses de perempção, que eu vou te explicar aqui, ó. Primeiro, eu quero que você pense na palavra, ó, perempção. Quantas letras P tem a palavra perempção? Você vai falar, Natasha, tem 2. Ou seja, 2 ausências seguidas. 2 vezes o processo arquivado, porque o reclamante não foi na audiência inaugural. Então, P de perda, P de perempção. Ele perde o direito, por isso que eu falo perda, ele perde o direito de ingressar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Então, vamos colocar aqui, ó. O reclamante deverá aguardar 6 meses para ingressar novamente com a ação, tá? Isso aqui tá onde, Natasha? Tá lá nos artigos 731 e 732 da CLT. Eu vou abrir lá, peraí. Só, gente, que existe mais uma hipótese de perempção, são 2. Então, vamos lá. A primeira hipótese é quando o reclamante falta 2 vezes na audiência inaugural, e aí ele tem que esperar 6 meses para entrar de novo. E a segunda é quando ele vai sozinho na Justiça do Trabalho, porque na Justiça do Trabalho não necessariamente você precisa do advogado, existe o ius postulandi, que é você postular sozinho, por conta própria. Então, vamos imaginar uma pessoa que vai lá na Justiça do Trabalho, postula, entra, distribui o processo, quando você chega lá, você fala assim, olha, eu quero entrar com o processo contra a empresa, eu não tenho advogado.
ele vai te mandar no distribuidor. Ele vai falar, vai ali no distribuidor. O distribuidor vai te dar um papelzinho. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o artigo 731 e 732 para você, que vai ficar mais fácil de você entender, ó. 731, ó. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 789. Você tem que voltar, depois que você distribuiu a ação, você tem que voltar em 5 dias para reduzir a termo. Tá aqui, ó. Prazo de 5 dias para reduzir a termo, ó. Tá aqui, tá vendo aqui, ó. 5 dias ao cartório ou à secretaria para reduzir a termo, sob pena de perempção. Então, vamos de novo aqui, ó. Perempção, 2 hipóteses. Primeiro, o reclamante foi sozinho lá no distribuidor. Chegou no distribuidor, ele vai receber um papelzinho. Ó, você quer entrar com o processo? Volta daqui a 5 dias. Ele tem que voltar em 5 dias. Se ele não voltar em 5 dias, perempção. Ou seja, ele vai ter que aguardar 6 meses para ingressar com o processo novamente. Essa é a primeira hipótese, beleza? E a segunda hipótese foi o que eu expliquei para você. O funcionário entra com o processo, aí o processo arquiva. Ele faltou, ausente na audiência inaugural. Faltou, o processo arquiva. Aí o funcionário entra de novo com o processo. Faltou de novo, processo arquiva. Pronto. Penalidade de perempção. Perempção, ele vai ter que aguardar 6 meses para ingressar com o novo processo. Então, a perempção, a preliminar de mérito, prevista no artigo 337 do CPC, que vai gerar a extinção do processo sem resolução do mérito, e ela pode acontecer em 2 formatos. Fui sozinho na Justiça do Trabalho, distribuí a ação, mas não voltei depois de 5 dias. Perempção. Entrei com o processo, faltei na primeira audiência, entrei de novo com o mesmo processo, faltei de novo na primeira audiência, perempção. Prazo, 6 meses. A OAB fala qualquer coisa menos 6 meses. Ela fala 6 dias, 60 dias, 90 dias, 3 meses, menos 6 meses, tá? Então, você tem que saber que são 6 meses que você precisa aguardar para entrar uma terceira vez. Artigos 731 e 732. Fechou? Beleza? Eu vou aproveitar aqui a deixa, já que eu estou falando de perempção, e já que eu fiz essa tabelinha aqui, e eu expliquei para você que a audiência é uma só. Então, tudo acontece no mesmo dia. O juiz tentou acordo, aí não consegue, aí ele vai instruir, vai ouvir as partes, vai ouvir a testemunha, vai ouvir o perito, aí depois ele dá prazo para as alegações finais, depois ele julga. É tudo num dia só. Mas tem juiz que não consegue fazer tudo num dia só. Quando ele fraciona a audiência, ele faz assim, ó, um dia para tentar o acordo, aí se não tiver o acordo, eu adio essa audiência para o outro dia para instruir, e depois eu vou julgar. Quando o reclamante falta na audiência inaugural, na primeira aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, reclamante falta, acontece a pena de arquivamento, tá? Se a reclamada falta, a empresa, acontece a pena de revelia. Lembrando, gente, que o preposto da empresa hoje não precisa mais ser funcionário, tá? Ele pode ser um terceiro, um cliente, ele pode ser um terceirizado, ele só tem que conhecer os fatos, né? Isso está no artigo 843, parágrafo 3º da CLT. São coisas, eu estou falando coisas diferentes aqui, mas que se complementam. Então, vamos lá, ó. Faltei na audiência na primeira audiência, reclamante faltou, o juiz vai arquivar, que foi o que aconteceu no exercício. Ele arquivou, tanto que ele entrou de novo e arquivou de novo. Agora, a empresa faltou representada pelo preposto, então o preposto não foi. Acontece a penalidade de revelia, certo? Agora, presta atenção numa coisa aqui. Se as partes, elas vão para a audiência inaugural, elas foram, tá? E elas saíram intimadas de que elas devem retornar para a audiência de instrução, então o juiz falou, bom, não teve acordo, infelizmente, então vamos marcar aqui, mês que vem vai ter instrução. Se elas não voltarem para a audiência de instrução, que a gente chama de audiência em prosseguimento, a penalidade aqui é a confissão quanto à matéria fática, tá? Então, é como se eu estivesse confessando, eu não vim depor, né? Não vim prestar meu depoimento, então é como se eu estivesse confessando tudo que a parte contrária falou, lá na reclamação ou na contestação. Então, cuidado aqui, ó.
Vamos colocar aqui, ó. Reclamante falta. Aqui, ó. Confissão. Isso se ele saiu intimado de que ele deveria voltar para depor, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Reclamada falta. Saiu intimada de que deveria voltar para depor. Não voltou na audiência em prosseguimento. Confissão. Natasha, onde está isso? Súmula 74 do TST. Tá? Súmula 74 do TST. Então, gente, pelo amor de Deus, essa história de arquivamento e revelia é na audiência inaugural. Na audiência em prosseguimento, não vai ser arquivamento e revelia, tá bom? Aqui, o que mais que eu tenho que te dizer? Mais algumas coisas. Já caiu na OAB a seguinte pergunta: e se os dois faltarem, Vitória? E se faltar o reclamante e a reclamada? Na audiência inaugural, eu tô falando, tá? Ambos faltaram aqui. Qual vai ser a penalidade? Aí o aluno foi lá, ai, se ambos faltarem, vai ter arquivamento para o reclamante e vai ter revelia para o reclamado. Errado. Se ambos faltarem, já caiu na segunda fase. A penalidade é de arquivamento, que é a penalidade mais branda. Pensa assim, ambos faltaram, o reclamante não veio. Então arquivou, foi mais brando, tá? Adiou, estavam intimados que teriam que depor, não vieram na audiência de instrução, que é a audiência em prosseguimento. Confissão, súmula 74 do TST. Outra coisa que eu falei aqui, preposto não precisa ser empregado. Preposto pode ser um terceirizado, pode ser um cliente, só que ele tem que conhecer os fatos. Vamos colocar aqui também? Ó, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Preposto não precisa ser empregado, viu? Mas deve conhecer os fatos. Aqui está no artigo 843, parágrafo 3º da CLT. Vou colocar aqui também, ó. Se ambas as partes faltarem na audiência inaugural, penalidade, arquivamento. Já caiu na segunda fase isso daqui. E agora eu vou te falar mais uma coisa importante aqui. Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Ó. Teve lá uma audiência. O juiz marcou uma audiência de conciliação. Aí, o reclamante foi com o advogado, estava tudo certinho lá. E o advogado da empresa foi, só que ele não levou, o preposto faltou. O preposto não foi. Natasha, você acabou de falar que se o preposto não vai, dá revelia, porque a reclamada é representada pelo preposto, da revelia. Sim, só que acontece que tem um artigo na CLT, que é o 844, parágrafo 5º, que ela diz o seguinte: ausente o preposto, mas presente o advogado, então o advogado da empresa está lá, todo esbaforido, de terno, gravata, né? Ele está lá na audiência, por mais que o preposto não esteja, o juiz vai analisar a defesa e os documentos que estão no processo. Pensa assim, ó, o juiz, ele tá privilegiando o advogado, porque, gente, eu mesma trabalhei em empresa, né? Então, o que acontecia? O advogado se matava para estar na audiência, fazia de tudo para chegar na audiência lá correndo, e chegava lá, o preposto não ia. Não, sei lá, acontecia algum imprevisto. E aí, nesse caso, a defesa, ela é protocolada até a data da audiência, então ela já estava no processo. E aí o juiz ele não podia nem olhar a defesa. Por quê? Porque o preposto não estava ali, nem podia olhar. Agora não. Se o advogado estiver ali e o preposto não, então a OAB vai colocar assim, ó, presente, ausente o preposto, mas presente o advogado. Respostas, né? O juiz poderá analisar a defesa e os documentos juntados no processo. Deixa eu abrir para você o 844, parágrafo 5º. Isso já caiu na primeira fase. Na segunda fase eu não me lembro não, mas na primeira já caiu. Aqui, ó. Ainda que ausente o reclamado, ó, faltou o preposto, presente o advogado na audiência, lembra do advogado esbaforido lá na audiência, de gravata suando, e a defesa já está no processo, porque ela é protocolada até a data da audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Natasha, qual que vai ser o prejuízo da empresa? Ué, gente, não vai poder ouvir o depoimento da parte contrária, não vai poder ouvir testemunha, não vai poder, não vai ter instrução ali, entendeu? Então a empresa fica prejudicada nesse sentido. Então, já caiu exatamente essa redação aqui do parágrafo 5º, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Ausente o
preposto, mas, porém, presente o advogado da empresa, o juiz poderá, ó, vou colocar igual tá aqui, ó, aceitar, serão aceitos, né? A contestação e os documentos eventualmente juntados. Vitória, vê se tá tudo bem aí. Se tiver, eu vou seguir. Tá tudo certo. Tá? O pessoal tá aí, tá comigo, certinho? Chegou aí, Alexandre, chegou aí, chegou aí. Deixa eu só voltar aqui na minha questão para eu não perder o prumo aqui, ó. Então, eu tô na primeira questão ainda, né? Então, aqui foram 2 arquivamentos seguidos e a penalidade vai ser aqui, ó. José Luiz incorrerá na pena de perempção, perdendo pelo prazo de 6 meses o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Questão fácil, certo? Questão facinho aqui. Vamos para a próxima questão? Eu já respondo as dúvidas, tá, pessoal? Vou seguir. Em execução, que tramita perante a 120 Vara do Trabalho de Salvador, o executado é um ente público condenado de forma subsidiária em virtude de uma terceirização na qual foi comprovado que não houve fiscalização adequada. São várias camadas essa questão, né? Dá para a gente destrinchar, falar de um monte de coisa. Mas ele está falando que, basicamente, um ente público, então vamos pensar aqui, pode ser, por exemplo, a União, o Estado, o Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, foi condenado lá numa execução em razão de uma terceirização. O valor homologado pelo juízo não teve a concordância do executado, que entende estar majorado. Ou seja, o ente público quer discutir a execução. Ele falou, não concordo. Considerando a dinâmica da execução prevista na norma de regência, assinale a afirmativa correta. Ele vai perguntar o seguinte, o que o ente público pode fazer e em que prazo, né? Falando um pouco de execução aqui, eu já deixei até o tema na tela para facilitar para a gente, ó. Eu vou liberar para vocês uma aula inteira de execução, tá? Mas vamos aqui, ó. Eu deixei pronto, mas eu vou fazer de novo, tá? Então, vamos pensar aqui, o Alexandre entrou com uma reclamação trabalhista. Deixa eu aumentar aqui para você enxergar. Vou fazer a linha do tempo express. Manja a linha do tempo rápida? É isso. Aí o Alexandre entrou com a reclamação trabalhista, teve uma sentença. A sentença condenou a empresa a pagar 30 mil reais. Vou pegar aqui uma caixa de texto e vamos colocar aqui, ó. Que na verdade aqui a gente está falando de ente público, né? Então vamos colocar que ele ingressou com uma reclamação trabalhista contra uma empresa e contra o ente público. O ente público estava no polo passivo como subsidiário, né? Porque é uma terceirização. Então, vamos colocar que ele ingressou aqui contra a prefeitura terceirizou um serviço para uma empresa de terceirização. Quer ver? Vamos colocar, calma, vamos devagar. Vamos fazer um triângulo primeiro aqui. Vamos fazer um triângulo aqui. Peraí. Deixa, só para vocês entenderem, aqui dá até para a gente falar de responsabilidade na terceirização já. Peraí, gente. Vamos pensar aqui, que senão não vai dar certo o nosso exercício. Ó, isso aqui, pensa numa terceirização de serviço público. Então, vamos colocar aqui que o ente público, aqui é a prefeitura, o terceirizado, tá? A prefeitura, município, vou colocar município, tá? Ó, terceirizou um serviço lá de limpeza. Então, o município é o tomador. E o terceirizado, o município de São José dos Campos contratou uma empresa de limpeza, certo? E terceirizou o serviço aqui. Esse terceirizado aqui, que é a empresa de limpeza, contratou funcionário. Vamos colocar aqui o funcionário do outro lado do triângulo, tá vendo? Terceirização. Um funcionário. E esse funcionário aqui prestou serviço lá dentro do município, que é o tomador de serviços. Antes da gente falar da execução, vamos falar um pouquinho da terceirização. Como é que funciona a terceirização aqui? Vamos imaginar que esse terceirizado,
Porque o vínculo empregatício, ele está entre o terceirizado e o funcionário, certo? O município pagou um X para a empresa, falou assim, olha, eu não quero abrir concurso para ter aqui funcionário da limpeza. O município falou isso, eu não quero abrir concurso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa de limpeza, eu vou pagar um valor para essa empresa de limpeza, X, e essa empresa de limpeza, que é a terceirizada, que lute e contrate os funcionários. Então, o vínculo empregatício aqui, para quem não sabe, né, gente, ele acontece aqui, entre o terceirizado e o funcionário, tá? Tá aqui. Até aí tá tudo bem. Aí vamos aqui, ó. Vamos imaginar que essa empresa terceirizada não pagou esse funcionário. Como é que funciona a responsabilidade na terceirização? O funcionário, primeiro, ele vai cobrar da empresa terceirizada, né? E subsidiariamente, ele já coloca o município no polo passivo da ação. Então, ele entra com o processo, fala assim: olha, eu, José, trabalhei na empresa Terceiriza Clean e trabalhei dentro do município de São José dos Campos. Então, eu quero que essa empresa pague os meus direitos num primeiro momento, e se ela não pagar, que o município pague. O que é importante você saber aqui? Primeira coisa, se fosse uma empresa privada aqui, por exemplo, a Casa Bahia terceirizou um serviço, tá? Contratou uma empresa de terceirização. A Casa Bahia, ela responderia subsidiariamente automaticamente. Ou seja, se o terceirizado não paga, a Casa Bahia tem que pagar subsidiariamente, automaticamente. Eu não quero saber se ela fiscalizou o serviço ou se ela não fiscalizou. Ela vai ter que pagar, porque ela é pessoa jurídica de direito privado. Quando eu coloco uma pessoa jurídica de direito público aqui, que é no exemplo, é um município, ele também vai responder subsidiariamente, mas ele só responde se ele não fiscalizou o serviço. Então, as partes vão ter que fazer prova. Olha, o município não estava nem aí se a terceirizada estava pagando. Ele não olhava se tinha comprovante de depósito de FGTS, ele não mandava ninguém fiscalizar, ele só estava se aproveitando do serviço do funcionário, mas saber se o funcionário estava recebendo ou não, que é bom nada. Daí, nesse caso, gente, se o município não fiscalizou, ele responde subsidiariamente. Então, veja, a responsabilidade da terceirização, do tomador de serviços ou do contratante, que é quem está recebendo o serviço diretamente aqui, ela é subsidiária. Só que você tem que saber, se for uma empresa privada, ela vai responder automaticamente. Se for ente público, ele vai responder subsidiariamente também, desde que fique comprovado que ele não fiscalizou. Eu vou te passar os artigos, tá? Isso está na Lei 6.019 de 74 e está na súmula 331 do TST. Eu te passo esses dispositivos aí. Então, dito isso, você entendeu que aqui o município responde subsidiariamente, e eu volto aqui na questão para te chamar a atenção, ó. Porque ele fala aqui, ó, em execução que tramita perante a Vara do Trabalho de Salvador, o executado é um ente público, condenado de forma subsidiária em virtude de uma terceirização, na qual foi comprovado que não houve fiscalização adequada. Então, por que o município foi condenado? Porque ele não fiscalizou. E aí a condenação é o quê? Subsidiária. Não confunda com grupo econômico. No grupo econômico, as empresas são condenadas solidariamente. Na terceirização, é subsidiário. Primeiro a terceirizada, depois o tomador. Deu, gente? Que a OAB pode fazer uma questão confundindo grupo com terceirização. E ela pode fazer uma questão confundindo terceirização na atividade privada e terceirização na atividade pública. Então, por isso que eu estou separando esses conceitos, tá? Aí, então, você já entendeu por que o município foi condenado aqui. Contudo, o valor homologado pelo juízo não obteve a concordância do executado. Então, teve lá a reclamação trabalhista contra a empresa de terceirização e contra o município. Agora sim, ó. E aí sim teve uma sentença. E nessa sentença, o juiz condenou lá, ele vai condenar a terceirizada e subsidiariamente o município, sei lá, ao pagamento de 50 mil reais, por exemplo. Depois disso, se eu seguir a linha do tempo express, aquela minha linha do tempo mais rápida, eu preciso liquidar esse valor. Por quê? Quando o juiz ele atribui um valor aqui na sentença, ele dá um chute.
Então, não é que está condenado em 50 mil, vai ter que pagar 50 mil. Eu preciso passar por uma etapa de cálculo. Você vai aprender na segunda fase também. Então, o juiz vai chamar as partes para fazerem a conta, parari, para ver se vai homologar, se precisa de um perito, porque às vezes o cálculo é complexo. Tá. Aí vamos imaginar que ele chegou no valor certo. Quando ele chega no valor certo, ele homologa. É mais difícil fazer a linha do tempo aqui, porque é... Deixa eu diminuir aqui, porque não cabe, gente. Peraí. Ó. Então, aqui, daí sentença, aí passou pela liquidação, aí ele chegou no valor certo e aí ele vai homologar. Vou colocar assim, ó, homologar. Depois dos cálculos, o juiz percebeu que não era bem 50 mil, que o valor era um pouco menor, sei lá, era 40 mil. Ó, isso aqui, peraí, gente. Aí ele homologou em 40 mil, aqui. Tá? Porque, porque na hora de fazer o cálculo, percebeu-se que o valor estava muito alto. Aqui é só um exemplo. Ele homologou em 40 mil. Depois que ele tem o valor certo, ele vai começar a executar. Então, basicamente, o oficial de justiça, primeiro ele vai na terceirizada, vai bater na porta, vai mandar a empresa terceirizada pagar ou nomear bens para garantir o juízo, porque aí a gente tem que aprender lá na execução. A empresa pode pagar, ou a empresa pode nomear bens para garantir o juízo, então ela tem que nomear ali 40 mil reais. A empresa privada tem que garantir o juízo se ela quiser discutir essa execução, por meio de embargos à execução. Se fosse a empresa privada no exercício, o que você diria? Você diria, bom, a empresa foi chamada lá pelo oficial de justiça, vamos colocar aqui, ó, executar. O oficial de justiça foi lá na empresa, vamos colocar aqui, ó. O oficial de justiça foi na empresa, mandou a empresa pagar 40 mil reais em 48 horas sob pena de penhora. A empresa quer discutir, o que ela tem que fazer? Aí você diria, tendo em vista que a empresa quer discutir, ela tem que garantir o juízo, pagar os 40 mil reais e fazer uma peça que chama embargos à execução, empresa privada, beleza? Acontece que o exercício não está falando de empresa privada, ele está falando que quem quer discutir isso é o município, é o ente público. Ela fala aqui, ó, que teve a execução, ó, e que na execução o ente público foi condenado de forma subsidiária. Ou seja, eu presumo que ele já esgotou as hipóteses de terceirizar a empresa principal, não conseguiu, e aí começou a execução contra o município. O município, gente, você não vai, ele não paga, ó, ele é isento, ó, tá aqui, ó. Ó, municípios, ele vai ser isento, ele não precisa garantir o juízo. Ele não vai recolher custas em processo, ele não vai recolher depósito recursal, e ele não vai garantir o juízo na execução. Por quê? Porque eu não vou penhorar o prédio da prefeitura, entende? Porque é dinheiro público envolvido ali. Então, basicamente, qual que era a sua resposta aqui? Estou falando de um município. O município é ente público, ele não precisa garantir o juízo, primeira coisa. Se fosse pessoa jurídica de direito privado, ela precisaria garantir o juízo, ou seja, ela teria que ou depositar 40 mil reais em dinheiro, ou nomear um bem de 40 mil reais, ou fazer um seguro garantia judicial de 40 mil reais. E aí sim, ela conseguiria discutir a execução por meio de embargos à execução, tá? Que aí, gente, eu preciso de mais tempo para falar da execução e tal, mas, como eu disse, eu vou liberar uma aula de execução para vocês, e na semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas ela garante o juízo para fazer embargos à execução. E aí ela garante o juízo, da garantia do juízo, se fosse a pessoa jurídica de direito privado, ela teria 5 dias para embargar a execução. Já o município, ele tem um prazo maior aqui, ó. Ele vai ter, gente, ó, 30 dias, ó. 30 dias para embargar. Então, se você fosse olhar a questão crua, basicamente você pensaria assim, é ente público, está sendo condenado subsidiariamente, porque não fiscalizou, súmula 331 do TST, para eu condenar o ente público, eu tenho que provar que ele não fiscalizou, ponto 1. Se é ente público, não vai ter garantia do juízo, porque eu não vou penhorar o prédio da prefeitura, e ele vai ter um prazo maior, que é de 30 dias para fazer os embargos. Acabou. Daria para excluir aqui muita coisa, né? Ó, caberá ao ente público garantir o juízo. Aqui você já exclui. É desnecessária a garantia do juiz e terá 8 dias. Ele está tentando te confundir com prazo de recurso aqui. Mas não é. Prazo para embargos aqui do município, da União, do Estado.
É 30 dias, tá? Onde tá isso, Natasha? Aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu deixei para vocês, ó. Artigo 535 do CPC, tá falando da Fazenda Pública. Ela fala em 30 dias, tá? E tem uma outra lei. Onde é que eu deixei o número da lei? Aqui, ó. Também. Ele também está na lei 9494 de 97. Esse prazo de 30 dias também está na lei, ok? Muitas coisas, muitas camadas esse exercício, tá? Com relação à terceirização, se você quiser anotar, que eu acho importante, você anota os artigos. Terceirização. Você anota Lei 6.019, de 74, aí o artigo 4º-A e 5º-A são importantes, mais a súmula 331 do TST. Está em alta esse tema, então, terceirização é um tema que a OAB pode cobrar de você, tanto na primeira como na segunda fase, tá? Eu vou abrir a súmula 331 só para te mostrar essa parada do ente público que precisa ser fiscalizado. Que precisa fiscalizar, na verdade. Se eu achar. Ixi. Tá aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Súmula 331, item 5, ó. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666, especialmente, isso aqui está um pouco velho, mas vale ainda. Vamos fazer a leitura certa, ó. Administração pública direta e indireta responde subsidiariamente. Se tiver culpa no cumprimento das suas obrigações. E aí ele fala aqui, ó, a responsabilidade do ente público não decorre de mero inadimplemento. Ela não é automática. Eu preciso comprovar que não houve fiscalização por parte do ente público, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Eu preciso comprovar a conduta culposa no cumprimento das obrigações. Aqui, ó, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, tá? Tá em alta esse tema, então fique esperto, fique atento. Outra coisa que eu vou te falar também, quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui a Lei 6.019 de 74. Eu não sei se eu sei de cor, eu acho que eu sei, gente. Eu tô confiando aqui no meu cérebro, mas é o artigo 4º-azão. É isso mesmo que eu quero falar, ó. Outra coisa, você já sabe a responsabilidade na terceirização subsidiária. Você já sabe a responsabilidade na terceirização quando tem ente público, que depende de fiscalização. Outra coisa que eu quero te passar é isso aqui, ó. Eu consigo hoje terceirizar qualquer tipo de atividade. Antigamente, eu só conseguia terceirizar atividade meio da empresa. Então, por exemplo, Casa Bahia vai terceirizar. Ela não podia terceirizar vendas, porque vendas era a atividade principal dela. Hoje ela pode, porque o artigo 4º-A, ele fala aqui, ó, que é possível transferir, considera-se prestação de serviços a terceiros, então, terceirização, é possível transferir a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal. Se eu fosse você, ó, segunda fase nem se fala. Grifa, tá falando lá na questão. A empresa de vendas terceirizou o vendedor, né? Quer dizer, contratou uma empresa de terceirização para vendedores. Então, ela é uma empresa de venda, mas ela não quer contratar diretamente. Ela contrata uma terceirizada para vendedores. A terceirizada que vai treinar o vendedor, vai registrar o vendedor, pode? Você vai dizer que sim, porque hoje é possível terceirizar qualquer atividade, inclusive atividade fim. Certo? Beleza, galera? E ele também está no 5º-A, se eu não me engano. O 5º-A também fala sobre isso. 5º-A, cadê tu? Aqui, também, ele repete, ó. Ele está falando do contratante, que é o tomador, né?
E aí ele vem aqui e fala, ó, que é possível celebrar contrato de serviços relacionado a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Isso aqui também, para cair como questão dissertativa na segunda fase, é uma belezura, tá? É um chuchu. Então, por isso que eu destaquei aqui para você, né? Artigos 4º-A, 5º-A, súmula 331 do TST, tá? Súmula 331 é a que fala da responsabilidade do ente público, mas tem também a responsabilidade do ente privado, que vai ser subsidiária. Então, aqui você teve uma base de terceirização e de execução trabalhista, principalmente voltada para ente público, certo? Vê para mim, Vicky, se tá tudo certo. Eu demorei um pouquinho nessa, né? Ai, gente, mas eu não posso deixar de falar isso aqui, ó. Se tiver tudo certo, eu vou falar mais um pouco ainda. Tem uma pergunta só, mas se você quiser, a gente deixa para o final. Não tá abrindo? Não tá aparecendo para vocês? Tá normal, né? Tá normal, sim. Pelo amor de Jesus, gente, não brinca com... Tá normal. Tem uma pergunta da Iris aí em cima. Ela responde subsidiariamente, mesmo quando ela pagou a terceirizada e a terceirizada não pagou o funcionário? Responde, responde. Por isso mesmo que ela tem que fiscalizar. Ela paga a terceirizada, ela não pode ficar assim na boa. Ela tem que fiscalizar, ó, terceirizada, você pagou funcionário? Terceirizada, manda os comprovantes. Ou terceirizada, minha filha, o funcionário está reclamando aqui que não recebeu salário. Terceirizada, eu vou rescindir o contrato com você. A empresa a contratante, ela não pode ficar na boa lá, só esperando, né, as coisas acontecerem. Ela é obrigada a fiscalizar o serviço. Agora, repito, se a contratante, quando eu falo contratante, gente, porque pode aparecer para vocês como contratante ou como tomadora. É essa aqui de cima, ó. Você está trabalhando lá dentro das dependências dela, tomadora de serviço. Cuidado, tomadora aparece como contratante, porque foi ela que contratou a terceirizada. Se esse cara aqui for uma empresa privada, for as Casas Bahia, eu não quero nem saber se ela fiscalizou ou não. Eu vou condenar subsidiariamente e acabou. Eu só vou me preocupar se essa daqui fiscalizou ou não, se for ente público. E quando eu falo em ente público, gente, eu estou falando disso aqui, ó. União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e fundação pública. Eu não estou falando de empresa pública, eu não estou falando de sociedade de economia mista. Cuidado. Tá? Então, eu vou deixar essa tabela aqui para você memorizar e eu vou te ensinar a ler essa tabela aqui, ó. Para quem é primeira fase, você tem a obrigação de decorar essa tabela. Eu vou te dar um meme idiota. Ele é muito idiota, mas ele vai te ajudar na hora da prova. Por quê? Porque a OAB ela está cobrando muito. Quem paga, quem é isento de custas, quem é isento de depósito recursal e quem paga depósito recursal pela metade. Antes disso, a parte da execução, a Fazenda Pública é isenta de garantia do juízo. Vocês entenderam? Puxando um gancho, tem pessoas que não pagam custas, que não pagam depósito recursal quando vão fazer algum recurso, ou que pagam pela metade. Então, estou puxando um gancho para te dar uma outra informação que tem relação com o exercício de cima, só para ter lógica aqui a nossa aula, tá? Você vai memorizar essa tabela assim, ó. Na sua cabeça, você vai criar 3 colunas, igual eu fiz aqui, ó. Na primeira coluna, isento de custas. Na segunda coluna, isento de depósito recursal. E na terceira coluna, paga depósito recursal pela metade. Você vai ter que decorar. Segunda fase, não precisa decorar. Primeira fase, precisa decorar. Que vai cair e você não vai ter CLT para olhar. Quem não paga custas? Você vai pensar no BUM. Por isso que tem uma bomba aqui, ó. BUM. Que é o B, de beneficiário da justiça gratuita. O, União, que é a Fazenda Pública, né, ó, que é União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, e o M, que é o Ministério Público do Trabalho. Então, quem não paga custas? Bum! Mais a massa falida. A massa falida também não paga custas, porque está na súmula 86 do TST. Ah, papapi, popopó é massa falida, não paga custas. Papapi, popopó é beneficiário da justiça gratuita, não paga custas. Papapi, popopó da União, não paga custas. Papapi, popopó, Ministério Público do Trabalho, não paga custos. Foi. Aqui não deu um boom? Deu, ó.
Agora, segunda coluna, isento de depósito. Beneficiário da justiça gratuita também não paga depósito recursal. Fazenda pública, que a gente acabou de ver, não vai pagar depósito recursal aqui e nem vai garantir o juízo na execução. Então, você já sabe. União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas. Repete, ó. Repete, repete. Tá vendo, ó? Repete e repete. Daí, aqui não deu um boom? Aqui vai pegar fogo, ó. Fire, ó. Filantrópicas. Então, aqui não. Depósito recursal. Vou pegar um vermelho aqui. Não paga. Entidades filantrópicas e entidades em recuperação judicial. Também não paga depósito recursal. Então, você pensa assim, ó. Boom, massa falida. Boom, fire, massa falida. Eu falei que era idiota, né, gente? Então, eu avisei. Mas é isso. Você vai lembrar, fire, não paga depósito recursal. Beneficiário da justiça gratuita e fazenda pública, eu já sabia que não pagava depósito recursal. Você já sabia. Massa falida não paga nenhum dos dois, nem custas, nem depósito. Então, aqui sobra o FIRE para você decorar. FIRE, filantrópicas e recuperação judicial, não paga depósito recursal. Pronto. E aí, tem quem pague pela metade, que isso, eu brinco, que foi um aluno que me trouxe esse meme, gente. Ele fala, professora, meme lucrativo. Meme lucrativo paga depósito recursal pela metade, que é microempreendedor individual, tá vendo as primeiras letrinhas aqui, ó? Empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte, entidade sem fins lucrativos. Pensa que são as pequenas empresas, né? O MEI, quem é MEI, o empregador doméstico, ele não tem tanto fôlego para pagar, então por isso que ele paga o depósito recursal pela metade, tá? Que é o meme lucrativo. Então decora essa tabela aqui, se você vai fazer a primeira fase. Onde que tá isso, Natasha? Tá no artigo 899 da CLT? Tá lá pro parágrafo 9º, mais ou menos, 8º, 9º. Então, quem é segunda fase vai conseguir consultar. Primeira fase tem que decorar, tá? Dúvidas? Então, aqui, importantíssimo esse ponto para você conseguir fazer sua prova. Vai cair uma questão dessa e você vai lembrar dessa aula. Se Deus quiser, você vai falar, putz, tá lá no meme lucrativo, paga pela metade. Putz, é o FIRE, não paga depósito. Cuidado, porque filantrópica vai pagar custas. Filantrópica paga custas. Recuperação judicial paga custas. Ministério Público do Trabalho não é isento de depósito recursal. Cuidado, pra você não se confundir. Certo? Vamos para o próximo exercício, então, Vix? Vamos. Eu disponibilizo, sim, as anotações. Disponibilizo para vocês, tá? Se vocês estiverem presentes na aula, eu libero a gravação. Tem 47 pessoas, então já dá para considerar liberar a gravação. Que eu fico triste, gente, porque eu sou um ser humano, sabe? Aí eu fico triste porque eu falo assim, eu vou liberar a gravação, aí não vem ninguém na aula ao vivo. Aí eu fico magoada. Falo, poxa, cadê os alunos na aula ao vivo no sábado aqui comigo? Mas se vocês estiverem participando da aula, eu depois libero a gravação para vocês, tá? Você é advogado de uma sociedade empresária, até porque vai ter game e o game vai valer brindes, né, Vitória? Tem game, depois da aula, e o game vale brindes. Vamos acelerar aqui essa próxima questão, ó. Você é advogado... Ah, Vicky, passa para eles o que tem que baixar para participar do game. É o Kahoot. Vou mandar aqui no, É o aplicativo. no chat, vou mandar de novo. Isso, se vocês baixarem o Kahoot, vocês podem participar do gamezinho depois. E aí vai valer brindes, tá? Brindes, aulas, essas coisas. Você é advogado de uma sociedade empresária que figura como ré em 4 ações na Justiça do Trabalho. Ela vai falar de competência, ó. Uma ação versa sobre a dispensa de um empregado que aderiu a uma greve. Falou em greve, é Justiça do Trabalho, ponto. Não precisa nem pensar. Outro, sobre dano moral em razão de um assédio moral praticado contra o empregado. Justiça do Trabalho. Assédio moral, dano moral, Justiça do Trabalho. A terceira versa sobre horas extras, também Justiça do Trabalho. Então, greve, Justiça do Trabalho, dano moral sobre uma situação que aconteceu na empresa ali, Justiça do Trabalho. E qual que é o outro, gente? Hora extra, Justiça do Trabalho, 3. E a quarta versa exclusivamente sobre cobrança de contribuições previdenciárias supostamente não efetuadas pelo empregador ao longo de um contrato de trabalho de um ou outro empregado. Gente, segunda fase, isso daqui eu bato na tecla, ó. A Justiça do Trabalho não é competente para cobrar o INSS
exclusivamente. Então, é assim, deixa eu te ensinar. É assim. Eu vou entrar na Justiça do Trabalho. Você não vai conseguir, Alexandre, entrar na Justiça do Trabalho, fazer uma reclamação trabalhista cobrando INSS. Eu quero cobrar o meu INSS. Não vai. Porque ela não é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês. Isso despenca na segunda fase. Despenca. Tanto que, se você entrar cobrando INSS, o que o advogado da contestação da empresa vai fazer? Ele vai alegar uma preliminar de incompetência. Ele vai falar, filho, aqui a Justiça do Trabalho não é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês. Então, você faz na contestação uma preliminar de incompetência, que já caiu inúmeras vezes. O que você pode fazer e deve? Você entra, por exemplo, pedindo salário. Você entra pedindo férias. Você entra pedindo 13º. Você entra pedindo hora extra. Sobre tudo isso daqui, incide INSS, concorda? Aí o juiz condena. O juiz condena no INSS do salário que você pediu. Ele condena o INSS das férias que você pediu, do 13º, das horas extras, dos adicionais. Só que você não pode entrar pedindo exclusivamente o depósito do INSS. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho não é competente para tanto. Pronto, acabou. É isso. Fim. Fecha a conta, passa a régua. Acabou. Resolvido. E aí, ó, a OAB queria justamente isso, ó. Ela quer saber onde que ela é competente. Então, ela não é competente para todos os pedidos, porque ela não determina o recolhimento do INSS mês a mês. A competência para o pedido de indenização por danos morais é da Justiça Comum. Mentira, é da Justiça do Trabalho. Tá cheio de processo pedindo dano moral. A Justiça do Trabalho não tem competência para dissídios oriundos de greve. Isso aqui é... Se a pessoa não tiver noção do que ela está fazendo, ela marca essa, né? Porque greve é na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar o pedido de cobrança de contribuições previdenciárias supostamente não efetuadas pelo empregador. Resposta correta, letra D. E aqui eu deixei o artigo para vocês, que é o 876, parágrafo único da CLT. Eu vou abrir para a gente olhar rapidinho. Ó, ele fala aqui, ó. A Justiça do Trabalho, deixa eu te explicar o artigo, senão você não vai entender depois, ó. Ela não determina o recolhimento mês a mês. Só que quando ela condena, lembra que eu te falei que ela pode condenar o INSS do salário, o INSS das férias, o INSS do 13º, ela condena. E daí ela executa. Então tá, ela condenou e ela executa isso. Por isso que o artigo fala aqui, ó, a Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais, que é o INSS, aqui, ó, ela executará, relativos ao objeto da condenação constantes das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Então, ela proferiu lá uma sentença. E aí, lá ela condenou em salário, em férias, em 13º e, consequentemente, do INSS. Aí ela vai executar. Ou foi feito um acordo. Daí, nesse acordo, a verba era salário, férias, 13º. Ela homologou. A empresa não pagou. Ela vai executar esse acordo. Percebe? Então, quando você vai dizer que ela é incompetente para determinar o recolhimento mês a mês, é esse artigo que você usa. Você usa esse artigo aqui e fala, olha, ela, segunda fase, pessoal, ela não é competente para determinar o recolhimento mês a mês. Ela somente executa quando tem uma sentença ou quando tem um acordo que ela mesma homologou. Porque a pessoa entrou pedindo a parcela e tinha ali o INSS pendurado, vamos dizer assim, tá? Eu preciso saber se eu me fiz entender nessa questão, pessoal. Dá um alô aí para mim. Por favor, todo mundo. Dá um alô aí. O pessoal tá dando ok no chat. Deu, entenderam. Beleza, porque isso aqui é importante. Muito importante na primeira e muito importante na segunda fase, beleza? Por isso que eu gosto de vocês. Gente, eu tô tão feliz. Eu sou tão feliz aqui, sabia? Dando aula para vocês, de verdade. Eu faço porque eu amo mesmo. Próximo assunto. Competência foi, né? Foi. O 3 foi. Vitória, vamos pro 4.
Aqui. Tá falando da Helena, bora falar da Helena. Helena foi empregada de uma sociedade empresária de fevereiro de 22 a janeiro de 24, quando foi dispensada sob alegação de justa causa. Ciente de que não fez absolutamente nada de errado e considerando que a sua única testemunha é uma outra ex-funcionária que está enferma e terá pouco tempo de vida, ela ajuizou uma ação para produção antecipada de provas, distribuída para 950 Vara do Trabalho de São Paulo. Por que tu escolheu essa questão, Natasha? Porque escuta o que eu vou te falar, galera da segunda fase, a OAB vai logo logo cobrar uma ação de produção antecipada de provas. Vai. Uhum. Por quê? Porque ela colocou na primeira fase. Então, eu, Natasha, eu fico muito atenta às questões de primeira fase, porque ela dá a dica do que vem na segunda, tá? Precisa ficar atento a isso. Essa aqui é uma questão que está falando de produção antecipada de provas. Imagina o seguinte: você quer entrar com o processo e sua testemunha está na UTI. Você faz o quê? Você entra com o processo e espera um ano marcar audiência para levar a testemunha, que eu não sei se vai estar viva, para audiência? Ou você entra com uma ação e fala para o juiz: juiz, é o seguinte, eu quero entrar com o processo, só que a minha testemunha está morrendo. Então, antes de entrar para o processo, eu quero uma produção antecipada de provas. Eu quero que você ouça a minha testemunha. É para isso que serve a produção antecipada de provas. Ou, sabe, olha só, o cliente chegou no teu escritório, você está com a OAB. Aí o cliente bate no seu escritório e fala: doutor, quero muito entrar com processo contra a empresa. Só que eu preciso, você vai falar para o seu cliente assim: você precisa provar o que você está alegando. Aí você vai dizer: eu não tenho. Ele vai dizer: eu não tenho esse documento, doutor. Eu não tenho. Aí você, advogado, como é que você vai acreditar no cliente, cara? Ele está te falando uma coisa que depende de um documento. Só que esse documento ele não tem. Como é que você vai acreditar se esse processo é viável ou não? Se você não tiver nenhum indício. Então, o que você, como advogado, pode fazer? Vamos pedir uma produção antecipada de provas? Porque daí faz uma perícia, ou faz um levantamento de documento, não sei. Produz a prova. Se na perícia der ok, aí a gente entra pro processo. Entenderam? Para isso que ela serve, tá? Ela tá no artigo 381, parágrafo 3º. Eu ensino na segunda fase a fazer bonitinho, tá? Dou todas as informações sobre ela. O que eu vou passar para vocês aqui, ó, é que você primeiro vai distribuir a ação de produção antecipada de provas, e aí vamos imaginar que ela caiu na primeira vara. Esse juiz da primeira vara, ele não fica vinculado ao processo principal. Você vai distribuir o processo principal depois livremente. Então, tá aqui, ó. A reclamação trabalhista será distribuída livremente a uma das varas do trabalho de São Paulo. Essa que era a resposta, tá? Então, não existe a distribuição por dependência não existe. Tá? Resposta letra B. A reclamação trabalhista será livremente distribuída. Artigo 831, não, 381, parágrafo 3º do CPC. Aqui ele está no CPC, já está até aberto aqui, ó. A produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Certo? Resposta letra, qual que é, gente? Letra B. Letra B. Distribuição livre. Questão número 5. Questão do João Paulo. Trabalhou como vendedor em uma loja de calçados de 20 de janeiro de 22 a 30 de janeiro de 23, situada próxima à sua residência no município de Duque de Caxias. Ele ia a pé trabalhar, morava ali do lado da empresa, nem queria vale transporte. Mas ele foi mandado embora e entrou com uma reclamação trabalhista no Rio de Janeiro, num outro município. E foi para a 100ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que designou uma audiência presencial. O que a empresa vai fazer? Ela é notificada e ela pensa assim: bom, esse cara trabalhou em Duque de Caxias. O processo tem que ser movido no local de prestação de serviços. Por que esse mané entrou aqui no Rio de Janeiro? Então, a empresa, quando ela é notificada, ela tem um prazo de 5 dias da notificação antes da audiência, porque quando ela é notificada, já tem uma audiência marcada, né? Ó, eu vou mostrar o artigo para você, tá? Mas aqui, ó. Vou fazer uma linha do tempo simples aqui, ó. Ó. Tem a reclamação trabalhista.
Essa reclamação trabalhista, ela vai pelo correio, porque a notificação é postal, na fase de conhecimento. Mais uma coisa para vocês saberem. Da data da postagem, eu conto mais 48 horas. E aqui, ó, acontece a presunção relativa de recebimento. Eu presumo que a empresa recebeu a notificação, o juiz presume. Então, ele fala assim, bom, colocou no correio em 48 horas. Aí, com mais 48 horas, a empresa provavelmente recebeu a notificação. Lembrando que ela é uma presunção relativa. Pode ser que a empresa diga, olha, eu não recebi essa citação. Isso aqui, gente, essa história de presunção relativa, se você quiser anotar, aproveitando o gancho, ela está na súmula 16 do TST, tá? Enfim, mas o ponto não é esse. Aí marca uma audiência, ó. Vamos imaginar que marcou essa audiência para depois de um ano. Marcou lá a audiência. A empresa, quando ela recebe a notificação, ela percebe que o local onde foi movida a ação não é o local onde o funcionário trabalhou. Então, o que ela tem que fazer? Da data da notificação, ela conta 5 dias, ela tem 5 dias antes da audiência, tá vendo? A audiência está marcada lá para frente. Ela tem 5 dias para propor aqui, para protocolar, a exceção de incompetência territorial, que é basicamente você falar para o juiz, juiz, meu filho, o funcionário trabalhava aí não, ele trabalhava lá em Duque de Caxias. O juiz, ele vai suspender o processo, vai ouvir as partes aqui. Se precisar ouvir a empresa, ele manda uma carta precatória, para a empresa não ter que ir até lá para ser ouvida. O artigo 800 diz que a empresa, que é o recipiente, será ouvido por carta precatória, se cair na tua OAB, você sabe, tá? Então, o juiz suspende o processo, decora assim, ó, o juiz suspende o processo, escuta o reclamante e os litisconsortes, então ele vai dizer, filho, por que você entrou no Rio se era Duque de Caxias? Escuta. Se precisar ouvir a empresa, ele manda uma carta precatória para ouvir o recipiente, que é a empresa, e depois ele decide, ó, realmente ele trabalhou em Duque de Caxias. Manda o processo para lá. Simples. Como é na mesma região, porque é Rio de Janeiro, TRT1, dessa decisão do juiz que mandou o processo do Rio para Duque de Caxias, está na mesma região, não vai caber nenhum tipo de medida, não tem recurso, não dá para fazer nada. Agora, eu preciso te ensinar mais uma coisa aqui. Vamos imaginar que o processo, ele estivesse, o funcionário entrou lá no TRT1, no Rio, vai. Entrou no Rio. Não, perdão, trabalhou no Rio. Só que ele entrou com o processo no TRT5, na Bahia. Vamos imaginar que ele mudou para Bahia e entrou lá no TRT5. A empresa fez a exceção de incompetência, presta atenção. E o juiz pegou o processo lá da Bahia e falou, realmente, esse cara não trabalhou na Bahia, ele trabalhou no Rio. O juiz mandou o processo de um regional para o outro, aqui no meu exemplo, ó. Ó, se o juiz faz isso, pega o processo lá do TRT5, acolhe a exceção de incompetência e manda para o TRT1, para o Rio, é uma decisão interlocutória terminativa do feito. Dessa decisão, cabe recurso ordinário. Súmula 214 do TST. Eu vou abrir para você e vou te explicar de novo. Para quem não entendeu, eu vou explicar de novo. Segura aí, gente. Segura aí. Segura aí. Segura aí, que é meu nariz aqui me irritando. Pera aí, gente. Segura aí. Que saco. Eu tô aqui explicando meu nariz. Volta aqui. Pronto. Ó, repito. O juiz mandou o processo de um lugar para o outro dentro do Rio. Decisão interlocutória. O que é decisão interlocutória? No curso do processo. Mas está dentro da mesma região. Cai na regra geral. Não cabe recurso contra a decisão interlocutória. Regra geral. Agora, o juiz mandou o processo de um regional, tipo TRT1, TRT2, TRT3, seja lá o que for, para um outro regional. É uma decisão interlocutória, só que ela é terminativa do feito. Natasha, o que é isso? Fala português. Ela termina o processo. Cara, se o juiz pega o processo que está no Rio e fala assim, tchau, vai para a Bahia, ou se ele pega o processo da Bahia e fala, tchau, vai para o Rio, ele termina o processo ali na Bahia. Ele pegou o processo da Bahia e mandou para o Rio. Terminou o processo da Bahia. Eu preciso fazer alguma coisa agora, porque é terminativa do feito.
Nesse caso, súmula 214, letra C do TST, cabe recurso ordinário. A OAB já perguntou isso inúmeras vezes, gente, muitas vezes, mesmo. E aí, vai cair na segunda fase, isso daqui já, vai cair um RO de decisão do juiz, que acolhe a sessão de incompetência territorial e manda o processo de um regional para o outro. Vai por mim. Segunda fase, eu quero RO, pois toma o RO que vai cair. Vai cair um RO sim, então fica atento na sua segunda fase para esse assunto aqui. E na primeira nem se fala, direto cai esse tema, tá? Deixa eu mandar aqui súmula 214 TST, para você ver aqui, ó. Cadê a letra C? Aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó, decisão interlocutória e recorribilidade. Regra geral, na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão. Aí aqui cai essa aqui, ó, letra C, que acolhe a sessão de incompetência territorial com a remessa dos autos para TRT distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. Então, mandei para um TRT diferente, para uma região diferente, vai caber recurso imediato. Que recurso é esse? Recurso ordinário, tá, gente? Beleza? Agora, repito, mandei dentro do Rio ali, Duque de Caxias para a capital, aí tá dentro da primeira região, vai cair na regra geral, no sentido de que não cabe decisão interlocutória. Não cabe recurso contra a decisão interlocutória. Nem era isso que a questão estava pedindo, mas eu aproveitei o gancho aqui. Deixa eu abrir aqui. Qual que era a pergunta? Eu até esqueci. Ele estava perguntando o que era para fazer uma exceção de incompetência territorial. Pelo amor de Deus, não é em preliminar de contestação. A exceção de incompetência é uma peça autônoma. Você faz a exceção de incompetência, o juiz decide a exceção de incompetência e depois ele marca a audiência onde você vai apresentar sua defesa. Então, não caia nessa de que a exceção de incompetência é feita em preliminar de contestação. Não é, tá? Aí ele fala aqui, ó, deverá ser apresentada a petição de exceção de incompetência territorial até 5 dias após o recebimento da notificação, em peça autônoma e antes da audiência. É esse, né? É esse. Em peça autônoma e antes da audiência. Vamos ver as outras rapidinho aqui. A ação poderá transcorrer no Rio de Janeiro, tendo sido essa a opção do empregado. Não. O empregado tem que entrar para o processo no local onde ele prestou serviços. Então, a empresa pode, sim, fazer a exceção de incompetência. Se a empresa não fizer nada, aí prorroga a competência, realmente. Se a empresa falar, tá no Rio, vai, deixa, a gente tem um advogado lá, deixa lá no Rio mesmo. Aí prorroga. Mas aqui no exercício, a empresa faz a exceção, tá? Então, aqui o 2 é porque não é preliminar de contestação, e não pode ser suscitado oralmente, é uma peça autônoma. A C é a resposta correta, e a D, ele fala que é junto com a apresentação da defesa. Não é. Primeiro, exceção de incompetência, depois eu faço a defesa, tá, gente? Foi? Próxima questão, letra 6 foi dose, né? Número 6. Foi protocolizada a petição de homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855B. Aqui, vamos abrir? 855B. Ó, o da exceção de incompetência é artigo 800. Depois vocês leem lá. Aqui, artigo 800. Tá, tudo que eu falei tá lá no artigo, tá? Aí, homologação de acordo extrajudicial é 855B. Esse aqui é mais ou menos assim, ó. Trabalhei lá numa empresa, tem um funcionário, e aí eu sei que eu tô devendo para esse funcionário, e esse funcionário sabe que eu tô devendo para ele, só que a gente não quer entrar com processo, sabe? Tem que entrar com processo, aí marca audiência, aí a gente vai lá para fazer um acordo. Não, na verdade a gente já tem um acordo. Então, eu falo para ele, ó, eu tô te devendo 2 férias, tô te devendo um saldo de salário aí, tá, vamos fazer um acordo? E ele fala, beleza, vamos, só que não vamos fazer fora da justiça, porque eu quero ter uma garantia de que eu vou receber. E aí esse acordo é feito, e a gente pede para o juiz homologar, porque se por acaso a empresa não pagar, aí eu consigo executar, ele vira um título executivo. E aí o 855B, ele fala que o acordo, ele tem que ser feito cada um com o seu advogado. Faz sentido, né, gente? Porque
é um negócio meio arriscado, concorda? Então, cada um com seu advogado para não ter uma casadinha ali. Ah, não, o advogado fez um esquema, tal. Não, cada um com seu advogado. E aí ele fala aqui, ó. As partes envolvidas são a Luísa, José Pedro e o empregador, o seu ex-empregador. Então, é a Luísa e o José Pedro, as partes. Aí eles apresentaram lá o valor de R$ 27.000 e submeteram essa petição de homologação de acordo extrajudicial. É um procedimento especial para o juiz homologar. E aí ele vai perguntar aqui, ó. Não é possível a homologação porque as partes não podem ser representadas pelo mesmo advogado. Já é essa a resposta, né? É. Porque não podem ser representados pelo mesmo advogado. Pode marcar que é essa aqui. Na homologação de acordo extrajudicial, os empregados precisam ser assistidos pelo advogado do sindicato. Errado. Cada um com seu advogado particular. Beleza? Não é obrigatório ser o advogado do sindicato. Pode ser, mas não é obrigatório. Contanto que ambas as partes ratifiquem perante o juiz o desejo de realizar a transação, o acordo deve ser homologado pelo magistrado. Errado. O acordo vai ser homologado quando cada um estiver com o seu advogado. Foi? Tratando-se de um procedimento especial de jurisdição voluntária, o juiz não pode negar a homologação de acordo alegando vício formal. Pode sim, o juiz não é obrigado a homologar. Gente, imagina só, funcionário trabalhou 10 anos na empresa. Aí chega lá uma petiçãozinha bem vagabunda de homologação de acordo extrajudicial, falando que a empresa deve para o funcionário R$ 1.000. O juiz vai olhar e vai falar, puto, cara, tem 10 anos de casa. Será que é só isso mesmo? Eu tô achando estranho. Nossa, estão falando que é tudo verba indenizatória. Estão falando tudo que é dano, tudo isso aqui é dano moral. Sei lá, fizeram um acordo lá de 200 mil. Aí estão falando que é tudo dano moral. Tá vendo que é estranho? Então o juiz não é obrigado a homologar esse acordo, tá? Agora, eu vou te falar uma coisa, porque eu já tô aqui mesmo, eu vou te falar uma coisa. Se o juiz não homologa aqui, cabe recurso ordinário. Porque ele deixa de homologar por sentença, cabe RO. Agora, se você estiver lá no meio de uma audiência no rito comum, então, aqui eu tô falando, ó, fizemos homologação de acordo extrajudicial, colocamos uma petição conjunta, cada um com seu advogado, papapi, popopó, o juiz olhou o acordo, achou esquisito, não homologou, RO. Ou o juiz homologou, mas eu vi que tem alguma coisa errada, RO. Cuidado. Agora, se você estiver na linha do tempo comum, aquela lá, ó, eu entrei com a reclamação trabalhista, marcou, colocou no correio o processo, marcou uma audiência, sei lá, presumiu o recebimento, aí marcou uma audiência, aí nós fomos na audiência, aí na cara do juiz a gente fez um acordo, o juiz homologa o acordo, transita em julgado na data da homologação. Não cabe RO. O acordo homologado pelo juiz em audiência não cabe recurso ordinário. A parte não vai no outro dia falar, caraca, homologou um acordo aqui de 10 mil, sendo que meu amigo conseguiu 50 mil, quero recorrer. Não pode, porque quando o juiz homologou, transitou em julgado. Diferente do homologação de acordo extrajudicial, que o juiz homologa ou não, e da decisão cabe RO. Já caiu na OAB, falando da homologação de acordo extrajudicial, falando que o juiz não homologou o acordo, que o juiz homologou o acordo aqui, e perguntando se cabia recurso, e uma galera confundiu e falou que não cabia recurso porque confundiu com o procedimento comum. Então, cuidado com isso. E outra coisa, no procedimento comum aqui, vai transitar em julgado, menos para a Previdência Social, que é a União. A União pode discutir as parcelas de natureza indenizatória. Natasha, explica. Explico. Chegou lá, procedimento comum, teve uma audiência, marcou lá a audiência, foi feito um acordo de R$ 300 mil. 300 pau. O juiz, eu queria ser advogada desse acordo, gente, sério. O juiz homologou. Só que o juiz escreveu que é tudo verba indenizatória. Ou seja, o juiz está dizendo o quê? Que não tem imposto aqui. Porque verba indenizatória não incide em INSS. Só que tá estranho, porque lá na reclamação trabalhista, o funcionário está pedindo salário, férias, 13º, está pedindo verbas trabalhistas, percebe?
E aí, o INSS, ele pode, então, vir aqui e falar o seguinte, bom, vocês querem fazer acordo? Beleza. Só que eu, INSS, União Federal, eu vou discutir esse valor, porque aqui, com certeza, tem imposto envolvido, tá? Então, como é que eu vou organizar a cabeça de vocês? Assim, ó, homologação de acordo extrajudicial, da decisão do juiz que homologa ou não, cabe RO. Todo procedimento comum, fiz acordo em audiência, da decisão do juiz que homologou, não cabe RO porque transitou em julgado, salvo para a Previdência Social, que é a União Federal, quanto às parcelas de natureza indenizatória. Artigo 831, parágrafo único aqui da CLT. Se minha memória não falha, é isso mesmo, tá? Já caiu na primeira, já caiu na segunda e vai continuar caindo. Porque é um ponto importante, né? Deixa eu ver se minha memória não falha aqui. 831, parágrafo único. É isso mesmo. Ó. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Então, o INSS discute as contribuições devidas a ele. Beleza? Seguindo para a próxima questão de número 7. 7. Depois leiam o 855 da CLT, tá? Lê lá, o 855B, o 800, que é o de exceção de incompetência. Os artigos que eu estou colocando aqui, você passa os olhos lá depois. Questão 7. Em sede de reclamação trabalhista, você advoga para a parte autora. Dos 3 pedidos formulados, você se sagrou vitorioso em 2, horas extras e equiparação salarial, sucumbindo apenas no pedido de integração da habitação. Então, era um processo. Vamos aqui. Caiu na última prova, né? Você pode ver, ó. Caiu, a resposta aqui vai ser recurso ordinário adesivo. Caiu na primeira fase e veio para a segunda, na última prova, RO adesivo. Então, tem que ficar atento às questões de primeira fase, tá? Ela entrou com uma reclamação trabalhista e ela pediu 3 coisas. Ela pediu horas extras, equiparação e integração de habitação. Então, vamos por aqui. Hora extra, equiparação e integração. Tá falando aqui que ela ganhou 2, ela pediu 3. Então, vamos aqui, ó. Tá falando que ela ganhou 2. Então, ela ganhou. Aqui eu não vou conseguir fazer do jeitinho que eu quero. Deixa eu fazer aqui. Fica melhor. Ela ganhou hora extra, ela ganhou equiparação, foi julgado procedente, e ela perdeu o último lá, que é integração, né? Isso, perdeu. Então, foi sucumbente aqui, perdeu aqui, tá? A questão vai falar que ela não recorreu, quer ver, ó? Ó. Atendendo ao desejo de seu cliente, optou por não recorrer. Então, ela falou assim, como eu já ganhei esses 2 aqui, tá bom, não vou recorrer não, desse daqui da integração, deixa quieto, não vou recorrer. E aí, transcorreu o prazo recursal dela. Só que a empresa recorreu, apresentou um recurso pertinente. A empresa recorreu contra esses 2 que ela ganhou. Então, a empresa veio aqui, ó, e fez o recurso ordinário, interpôs para o juiz o ACO, o RO, aqui. Falou assim, nossa, como assim ela ganhou tudo isso? Hora extra e equiparação? Então, tá aqui. E agora o processo está com prazo para você contrarrazoar o recurso da ré. Porque como a empresa recorreu, então a funcionária foi chamada para fazer contrarrazões ao recurso da empresa. Como se fosse uma defesa do recurso. E aí, o que diz lá a súmula do recurso ordinário adesivo? Que nesse prazo das contrarrazões aqui, na prática, ela faz as contrarrazões para combater o recurso da empresa. Se ela quiser, ela pode fazer um recurso dela aqui, que a gente chama de recurso ordinário adesivo. E basicamente, ela não ia recorrer, é o recurso da vingança. Ela não ia recorrer, só que a parte contrária recorreu. Aí, na hora de fazer contrarrazões, ela fala assim, tu recorreu, foi? Pois então, agora eu vou fazer um RO adesivo. Então, na prática, ela faz as contrarrazões e também faz um recurso ordinário adesivo para mudar. O que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar mudar essa decisão aqui, que ela perdeu, ela vai tentar modificar.
Entenderam? É aquela música do Raça Negra, não tem? Meu bem, eu te peço, não me deixe só. Ó, o recurso agora, ó. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Por quê? Me leva junto com você. Porque eu só consigo fazer o RO adesivo se tiver o RO principal. Alguém entrou com o RO, eu não tinha recorrido, só que agora eu consigo adesivar e fazer o RO adesivo. Beleza? Por isso, recurso ordinário adesivo. Tem também o agravo de petição adesivo, que eu vou trabalhar na próxima turma. E agora, gente, que eles abriram margem para RO adesivo, é melhor fazer um agravo de petição adesivo para dar uma garantida, sabe? Eu acho difícil de cair, mas é melhor. Tem o recurso de revista adesivo. Revista tem? Peraí. Tem o adesivo no petição, ordinário, revista, tem. E embargos para o TST. Ó, embargos para o TST, adesivo. Embargos de divergência, adesivo. Pesado, hein? Recurso de revista, adesivo. Recurso ordinário, adesivo e agravo de petição, adesivo. Que a gente brinca que o recurso adesivo é um porre. Um porre, porque ele cabe nesses daqui, ó. Petição, ordinário, que foi o que caiu na segunda fase agora, revista e embargos. E esses embargos são para o TST, tá? Não é embargos de declaração, é embargos para o TST. E aqui, pessoal, isso está na súmula 283 do TST. Lembrando que se a parte de existir do recurso principal, o recurso adesivo cai junto. Quer dizer, ele perde o efeito, né? Eu briguei com os alunos na prova porque eles escreveram cai junto e agora eu tô falando cai junto, né? Então, perdeu o efeito. Recurso principal, desistir. Por quê? Porque, ó, o cara entrou com adesivo. Aí, o que o advogado pode falar? Ah, se ele entrou com adesivo, eu não quero mais o principal, então eu vou desistir do meu principal. Aí, o adesivo vai perder o efeito, porque ele depende do principal, tá? Depois, por favor, leiam a súmula 283 do TST, rapidinho. Ixi, rapidinho, eu queria mostrar para vocês. No instante. Ele fala aqui, ó, que ele é cabível, né, no processo do trabalho, no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição do porre. Olha o porre aqui, ó. O de ordinário, P de petição, R de revista e E de embargos, tá? Sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. A parte que vai estar falando de hora extra e equiparação, e no meu adesivo eu vou estar falando de integração de habitação. Então, as matérias não precisam ser as mesmas, do recurso principal e do recurso ordinário adesivo, tá? Deu? Vê para mim aí se deu, Vic. Se deu, deu. Eu vou seguir. Tudo certo. Beleza? Dúvidas? Então, aqui era só responder, cabe recurso adesivo. Ah, era muito fácil, né, gente? Ordinário não é. Instrumento é quando nega segmento. E aqui não há medida a ser adotada? Ah, pelo amor de Deus, né? Nem vou comentar, OAB. Se for para isso, a gente nem vai no dia, OAB. Faz umas questões mais difíceis aí. E essas questões aqui são das últimas provas que eu peguei, tá? Tô brincando, gente. Não vai fazer mais difícil, não. Vai ser fácil. Questão número 8. Em determinada reclamação trabalhista, o recurso ordinário interposto pela ex-empregadora encontra-se pendente de julgamento e alcança todo o objeto da condenação. Tá. Para agilizar o procedimento, o reclamante iniciou a execução provisória do julgado. Basicamente, teve lá uma reclamação trabalhista, teve uma sentença e teve um RO. E o RO está lá no TRT pendente de julgamento. Vocês conseguem visualizar isso? Deixa eu pegar uma linha do tempo pronta aqui já. Ó, eu vou emprestar essa linha do tempo aqui, ó. Então, cadê? Essa tá ruim. Vou emprestar essa daqui, ó. Tô emprestando, hein, gente? Teve aqui uma reclamação trabalhista e aí teve lá a sentença. Só que dessa sentença aqui, segundo o exercício está me dizendo, ó, sai. Dessa sentença aqui, alguém recorreu. Vou tirar isso aqui por enquanto. Peraí. Tirar isso aqui por enquanto.
Então, teve reclamação trabalhista, ó, devagar, ó. Aí teve sentença, aí alguém veio aqui e falou, bom, vou fazer um RO porque eu não gostei dessa sentença. Então, tem um RO pendente lá no TRT, tá tentando discutir lá a mudança do julgado. Só que eu, reclamante, eu não preciso esperar o processo transitar em julgado para depois começar a execução. Por exemplo, ó, a empresa, eu ganhei 100 mil reais, funcionário. A empresa fez um recurso ordinário. Enquanto ela está tentando reverter lá no tribunal, eu consigo começar a executar. Porque, gente, pensa assim, ó, direito do trabalho, ele tem natureza alimentar as verbas. Então, se eu ficar esperando, imagina, essa empresa vai fazer recurso ordinário, depois pode ser que ela faça recurso de revista, depois pode ser que ela faça embargos de divergência, depois pode ser que ela faça recurso extraordinário. Vai demorar anos. Então, ao invés de ficar esperando transitar em julgado, como eu ganhei, eu começo a executar. É claro que eu começo a executar e eu vou penhorar os bens da empresa. Eu penhoro. Só que eu não vou pegar o bem para mim ainda, porque tem um processo pendente, entende? Por isso que a execução provisória ela é possível até a penhora. Só que eu não consigo fazer atos de expropriação. Eu não consigo pegar o bem e mandar para leilão. Por quê? Porque tem um RO pendente. Eu tenho que esperar transitar em julgado. Quando transitar em julgado e voltar, a penhora já vai ter sido feita, porque eu já adiantei. Eu já fiz cálculo, eu adiantei. Entenderam? É sobre isso que a questão fala. Ela fala aqui, ó, que teve o RO, que o RO estava lá pendente de julgamento, que para agilizar o procedimento, ele começou a execução provisória. Isso aqui logo, logo vai cair na segunda fase também. Vai por mim. Peça de segunda fase envolvendo execução provisória, porque nunca caiu e a OAB está de olho nisso, vê pelas questões. Ela apresentou os cálculos de liquidação que foram submetidos à análise da parte adversa, da contadoria do juízo e homologados pelo juiz. Então, enquanto o processo estava lá no TRT, o que ela fez aqui? Ó? Ela veio aqui e falou, bom, eu vou liquidar. Vou liquidando enquanto isso. Liquidou. Chegou no valor certinho. O juiz concedeu 48 horas para a empresa pagar, depositar a quantia nos autos, garantir o juízo se ela quiser. Ó, falou assim, empresa, tem aqui um valor de, sei lá, 100 mil reais. Eu sei que tem um processo lá no tribunal, mas enquanto isso, deposita o valor aqui. A empresa depositou. Logo depois, o que o exequente fez, o engraçadinho? Ele peticionou pedindo a liberação do valor. Só que como é que eu vou liberar o valor aqui se tem um RO pendente, meu Deus? É isso, gente, não dá. Eu só consigo até aqui. Ou se a empresa não depositasse, eu conseguiria penhorar. Penhorei um carro. Aí ele fica penhorado e ele fica com a empresa. O juiz coloca lá a empresa como depositário. Fica aí com o carro, ele está penhorado, você não pode vender. Mas eu também não vou pegar o carro e vou entregar para o cara, pro exequente, porque não é dele. Entenderam isso? Aí vem aqui, ó. Aí, inviável a pretensão, porque a execução provisória fica limitada ao bloqueio ou à penhora. Essa é a resposta. Não dá para eu transferir. É possível a liberação. Essa aqui eu achei engraçada. Desde que o trabalhador assine um termo de compromisso, garantindo que vai devolver a quantia. Ah, tá. Você acredita, né? Que vai devolver a quantia, filho. Esquece. Não tem como. Tendo crédito trabalhista natureza alimentar, o juiz poderá liberar o valor, sem qualquer condição. Não, libera aí 100 mil reais. O recurso ordinário que se lasque lá. Tô nem aí. Não, né? Na Justiça do Trabalho, como regra, os recursos têm efeito suspensivo, de modo que não é possível execução provisória. Errado. É possível execução provisória e os recursos têm efeito devolutivo. Eu devolvo a matéria para o tribunal e, enquanto isso, eu consigo começar a execução. Importante essa questão, tá? Muito importante. Resposta letra A. Pode cair como questão dissertativa. Alô, pessoalzinho de segunda fase aqui também, fica atento. Questão 9, e é a última, porque eu acho que a 10 está repetida, gente. Desculpa, foi sem querer, tá? Eu repeti a questão aqui depois que eu percebi. Então, essa daqui é a última, aí depois a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, e aí a gente vai fazer o game, para quem quiser participar do Kahoot. A galera tá aí, Vicky?
Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Eu posso ajudar em alguma coisa? Posso seguir para a questão 9? Tranquilo? Rapaz. Tudo certo. Pietro está sendo executado na Justiça do Trabalho e em seu processo... Ah, essa daqui também despenca. Despenca muito. Então, ele está sendo executado. Vamos pensar na linha do tempo, ó. Obrigada, gente. Bom que vocês estão gostando, que vocês estão participando. Eu fico feliz. Muito obrigada. Semana que vem, então, aula sobre execução. Vamos? Eu vou trazer para vocês várias questões de execução. E só que aí eu quero que vocês assistam a aula de execução durante a semana. Então, eu vou liberar a aula, vocês vão assistir. Daí, na semana que vem, a gente vai fazer questões de execução. O pessoal de segunda fase também precisa vir, tá? Então, aqui... Eu vou pôr o gabarito lá, fica tranquilo. Quer dizer, o gabarito, assim, se é 1B, 2A, tal, eu não tenho aqui. Eu faço, mas eu não vou anotando. Mas eu coloco esse papel aqui. Esse aqui eu coloco no grupo. Aí, se alguém tiver o gabarito, puder depois colocar lá no grupo, gente, ou mandar para mim, alguém que anotou, eu agradeço. Aí eu libero para os colegas também, tá? Vamos lá. Então, ele está sendo executado na Justiça do Trabalho, e em seu processo, o juiz acionou todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para tentar apreender dinheiro ou bens, mas não obteve sucesso. Então, já teve uma RT, já teve uma sentença, o juiz já liquidou o valor, já chegou no valor certo para pagar, e já começou a executar. Mandou o oficial de justiça lá, pagar em 48 horas, sob pena de penhora. Como a empresa não pagou, pelo que está falando aqui o exercício, a empresa não pagou. Aí o juiz já começou a utilizar as ferramentas que ele tem. Bacenjude, Renajude, para ver se tem carro. Tentou, foi tentando lá apreender os bens. E não obteve sucesso. Tá? É aí que nós estamos no processo. Como última e radical tentativa de coerção, o exequente requereu a suspensão do passaporte do Pietro. Ah, o que foi deferido pelo magistrado e cumprido. Bloqueio o passaporte, excelência. Esse cara não pode ficar viajando, não, porque ele tá me devendo. Muito folgado. E aqui, o juiz deferiu o bloqueio. Gente, isso aqui para mim já dá indícios de que a OAB pode cobrar até um habeas corpus na segunda fase. Eu acho difícil, mas eu não duvido de mais nada. E aqui, ó, basicamente, é muito fácil. Por que habeas corpus? Porque violou a liberdade dele, ele não pode viajar. Esse habeas corpus aqui, se o juiz, ele deferiu, ele bloqueou a liberdade do cara, o juiz da vara do trabalho. Vamos pôr aqui. Juiz da vara, tá aqui. Da vara do trabalho. Ele falou assim, bloqueia o passaporte. Se você quer discutir isso, porque você está falando que violou o direito de ir e vir, quem praticou o ato ilícito que bloqueou o passaporte foi o juiz da vara. Então, aonde que você vai impetrar o habeas corpus? Porque você quer, ó, veja, você quer discutir o ato do juiz ilegal. Você não está entrando contra a parte contrária aqui, não é a empresa. A parte contrária aqui é o juiz, em tese, né? É o ato do juiz que violou a liberdade dele de ir e vir. Então, você vai fazer um habeas corpus. Aonde você vai fazer um habeas corpus? Pietro contratou como advogado você e impetrou habeas corpus para garantir o direito de locomoção do seu cliente. Você vai fazer no TRT, porque você não vai mandar para o amiguinho do juiz. Você manda para o TRT. Assim, TRT, você começa o processo, tá percebendo? Você começa o processo no TRT. Porque o habeas corpus tem natureza de ação. É um remédio constitucional. Então, eu começo no TRT. Você vai falar para o TRT, olha, houve violação do direito de ir e vir, artigo 5º da Constituição Federal. Facinho para fazer a peça também, se caísse, né? E aí, só que a questão não parou aí. Ela falou aqui, ó, que em decisão, o TRT negou um salvo-conduto a Pietro. E em razão disso, você quer recorrer. Então, você tem um processo, pelo amor de Deus, começou no TRT, começou aqui, você perdeu, seu cliente está ferrado, e você quer recorrer. Aí eu vou te perguntar, qual que vai ser o recurso cabível e para onde? Ó, você vai subir. Vai subir para onde? Para o TST. É para o TST. Só que a galera acha que só porque vai para o TST é recurso de revista. E não é, gente.
Se o processo começou no TRT e eu vou fazer um recurso para o TST, e recurso que vai ser esse aqui? Recurso ordinário. Certo? Eu vou dar outro exemplo, ó. Comecei o processo no TRT, sei lá. O juiz da vara praticou um ato ilícito que feriu o direito líquido e certo. Vou fazer um mandado de segurança. Começo no TRT. O TRT decidiu. Eu quero recorrer para o TST, recurso ordinário. Comecei uma ação rescisória contra uma sentença. Eu quero que essa sentença seja desconstituída. Eu vou brigar por isso. Eu vou começar no TRT. Eu quero desconstituir uma sentença da vara. Eu começo no TRT. TRT decidiu RO para o TST. Tem o REP dos recursos, que eu brinco, gente. Recurso ordinário, preste bem atenção. Cabível da sentença, compare com a apelação. Se o juiz julgou o mérito, pouco importa. Definitiva ou terminativa comporta. Aí presta atenção agora, ó, que eu falo assim, ó. Ei, cuidado, nessa daqui não caia. Parece até que você está estudando culinária. Se originária é a competência do tribunal, cabível RO para o TST. Tudo normal. Então, aqui, ó, RO para o TST. Tá tudo normal. São 8 dias úteis. Seja assertivo, senão o seu recurso vai ficar intempestivo. Ah, tem mais. Não faça pouco caso. As custas e o depósito tem que pagar no prazo. Quando você faz um recurso ordinário, você vai recolher custas e depósito recursal. Claro que tem os isentos de custas, os isentos de depósito. Agora, se você recolher a menos, eu recolhi errado lá. Professora, mas eu passei para o Mário, ele pagou a menos porque é estagiário. Ah, meu Deus, que sorte você deu. OJ 140 mais 5 dias te deu. Você tem uma OJ 140 da SDI 1 que fala assim, ó, se você errou na hora de pagar as custas, errou na hora de pagar o depósito, eu te dou mais 5 dias para complementar o valor. OJ 140 mais 5 dias te deu, complementar o valor, tá? Então, a OAB pergunta isso direto, e também, pessoal que vai fazer a segunda fase, a mesma coisa. Natasha, você acha que tem chance de cair um recurso ordinário? Tem. Só que tem chance desse RO ser um RO para o TST. Ah, começou um processo no TRT, o TRT julgou improcedente. E agora, qual é o recurso? RO para o TST. Então, não caia no erro de achar que só porque vai para o TST é recurso de revista, tá bom? Ó, resposta aqui, recurso ordinário para o TST. Resposta letra A, tá bom? Questão 10 é repetida, gente, então vou parar por aqui com os exercícios hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Conta para mim se vocês gostaram. Legal, legal, legal. Legal. Baixaram o Kahoot? Posso fazer só 5 minutos de intervalo só para abrir o Kahoot? Aí a gente faz o Kahoot e finaliza? Beleza. Obrigado, gente. Tá Posso? bom. Pode. Então vamos lá. Valendo, hein? Lembrando que você tem que ler a questão na minha tela e responder no seu celular. Responde no seu celular, tá? Tem que responder. Carlos faltou 2 vezes à audiência inaugural e em ambos os casos a ação foi arquivada. Indique a penalidade. Quem responder certo e rápido é que ganha, tá? Tem que responder certo e rápido. Foi. Penalidade de perempção. Alguns erraram, mas aqui faltou 2 vezes seguidas a audiência inaugural e em ambos os casos a ação foi arquivada. Nós vimos que a penalidade é de perempção, artigo 731, 732 da CLT. Próximo. É a Michele que está na frente, seguida da Giovana e da Alessandra. A Julinha tá aí também no páreo, né, Júlia? Vamos ver hoje se vai, hein, Júlia? Verdade, tadinha da Júlia. Ente público pode embargar a execução sem garantir o juízo?
Resposta correta, que sim. Então, lá na execução, ente público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas podem embargar a execução e ela não vai garantir o juízo e o prazo é de 30 dias. Resposta letra A. A Alessandra deu um up. Indique se a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações por dano moral decorrentes da relação de emprego. Será? Resposta correta, sim, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações por dano moral decorrentes da relação de emprego. E não precisa de perícia, né, gente? Dano moral não vai precisar de perícia. Então, resposta letra B. Azul, não. Letra C, amarela. Juliana agora deu um up. Esse jogo ele muda do nada, tá? Você tá lá em quarto e de repente você vai para primeiro. Tudo depende da velocidade com que você responde. A Tamires tem a maior sequência com 3 respostas corretas. Vai, Tamires! Sobre a produção antecipada de provas. Ação de produção antecipada de provas, está no seu edital da segunda fase. Se a sua testemunha estiver morrendo, não gera prevenção do juízo, podendo ser distribuída livremente. Resposta verde, correta. Vamos ver agora. A Juliana se mantém no pódio. A Giovana com uma sequência de respostas corretas. E a Ana em segundo lugar. E a Julinha subiu para quarto. E a Ani em terceiro. A homologação de acordo extrajudicial exige a participação de advogado do sindicato. Resposta falsa. Não precisa ser advogado do sindicato. Na homologação de acordo extrajudicial, que está lá no artigo 855B da CLT, cada parte tem que ter o seu próprio advogado, que não precisa ser do sindicato. Seguimos. A Julinha foi para segundo, tem chance. E a Juliana em primeiro. Vamos, Ju. Quero ver. Exceção de incompetência territorial trabalhista deve ser arguída mediante peça autônoma em 5 dias após a notificação, correto? Então, tem a notificação, e aí 5 dias antes da audiência, né, da notificação, você tem 5 dias antes da audiência para ingressar com a exceção de incompetência. Teve gente que respondeu mediante recurso ordinário. Ó, o recurso ordinário é quando o juiz acolhe a exceção e manda o processo para regional diferente. Aí, como ela é uma decisão interlocutória terminativa do feito, vai caber recurso ordinário nos termos da súmula 214-C do TST. Aqui eu estou perguntando, como que você faz a exceção de incompetência? Então, a contar da notificação, 5 dias antes da audiência em peça autônoma, beleza? Artigo 800 da CLT, dá uma olhada lá. A Ana subiu para o segundo lugar, a Júlia caiu para o terceiro e a Juliana continua no pódio com 5.499 pontos. E o Edson Vanzella também está subindo, hein? Bora, Edson! 4.881 pontos. A Ana está arrasando, 6 respostas seguidas. A Ana está arrasando. Homologação de título extrajudicial é possível... É de acordo extrajudicial, gente. Eu coloquei título, mas é homologação de acordo extrajudicial. É possível
Acho que é título extrajudicial. Vocês entenderam, vai. Muito bem. Quando cada parte tem o seu advogado. Resposta letra A. Aqui foi rapidez, agilidade. Quem marcou primeiro vai subir. Julinha marcou primeiro. 6.407. A Ani também atingiu 7 respostas corretas. Muito bem, gente. Tudo pode mudar, hein? Porque na semana passada, o aluno que estava em terceiro ou quarto que subiu para primeiro na última. Eu até fiquei, nossa, mas Alexandre? Não foi, Alexandre? Nossa, Alexandre, você foi em primeiro? Se a sentença é de sucumbência recíproca e uma das partes não recorre quando da sua publicação, sucumbência recíproca, uma das partes não recorreu quando da publicação, mas ela pode modificar a sentença no prazo das contrarrazões por recurso ordinário adesivo. Resposta letra A. Então, chegou lá no prazo das contrarrazões dela de fazer o RO, as contrarrazões do RO da parte contrária. Na prática, ela faz as contrarrazões e também faz o RO adesivo, se ela quiser mudar a sentença. Ni subiu, Vanzella subiu, muito bem. Juliana continua em primeiro. Eu acho que a Juliana não vai deixar ninguém passá-la, não, gente. Juliana tá brava aí, ó. Mas aqui tá um páreo bem forte, né, Vitória? 7.300 para 7.200. Tem chance ainda, Júlia Rosa. Eu acho que a Juliana é a Ju Valentim. Ju Valentim. Lá da Anhanguera, viu, gente? Anhanguera não lembro da Ju. Agora só tem aluno bom, gente. Só tem aluno top. Bora. Na execução provisória trabalhista, o valor depositado como garantia do juízo poderá ser liberado em favor do exequente. Não adianta responder rápido e errado, hein, gente? Não, porque a execução provisória não permite atos de expropriação de bens, tá certo? Não dá, né, para liberar a garantia do juízo em favor do exequente. Vamos ver. Juliana em primeiro lugar, Julinha em segundo. Ni em terceiro, Edson e Ana. Vanzella e Ana. Seguindo. A parte impetrou um HC no TRT que foi julgado improcedente. Neste caso, cabe resposta correta, RO para o TST. Muito bem, a maioria acertou. Não é porque vai para o TST que é recurso de revista, hein? Quem errou, cuidado. Às vezes errou porque isso aqui é muito rápido, né? Aí você fica nervoso, aperta qualquer botão. Ah, já é o ranking, já é o pódio, gente. Vamos ver. A Ani ficou em terceiro, parabéns. Em segundo lugar, a Julinha Rosa, muito bem. Quer ver que tá a Ju aí, ó? Quer ver, ó? Juliana, a Juliana, nossa aluna em primeiro lugar. Parabéns, Juliana, Júlia e Ni. E os demais ali, ó, ficaram pertinho, ó. Vanzella, Ana e todos os demais que participaram. Muito obrigada pela participação. Parabéns, pessoal. Da aula.